Antes de assistir, inscreva-se para não perder os novos vídeos. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, acesse paranormallylisted.com e preencha o questionário. Na aba Seguir a um caso. Número 3. Obockwish, 1918. É a primavera de 1918, na densa e úmida floresta, ao redor da vila de Kitimat, no norte da Colômbia Britânica. O morador da vila, William Hall, e um amigo saem para caçar, navegando pelos enormes cedros vermelhos e abetos Sitka comuns na área. A floresta é difícil de navegar, mesmo para um caçador experiente. William e seus amigos estabelecem um sistema no qual fincam uma estaca no chão como ponto de encontro. Então, eles se separam, prontos para o pior. Enquanto William atravessava o terreno lamacento ao longo da margem do rio Camano, ele começou a notar um estranho e fétido odor. Mal ele passou pela clareira, viu de onde vinha o odor. 4 criaturas se reuniam no centro de uma trilha super crescida. William ficou aterrorizado com a visão, tanto que nem sequer lhe ocorreu desembainhar seu rifle como defesa. Em vez disso, ele virou e correu, mas a floresta era densa e lamacenta. Ele caiu e bateu a cabeça, perdendo a consciência enquanto ouvia um pisoteio coletivo vindo em sua direção. Ele contou que acordou deitado em uma grande laje de pedra na margem do rio. Quando ele se orientou, tentou se sentar, mas algo o impediu de fazer isso. Foi quando, em terror absoluto, ele percebeu que estava sendo segurado na pedra pelo braço de uma das criaturas. Ao virar a cabeça, William viu as mesmas 4 criaturas reunidas ao seu redor. Eles eram massivos e cobertos de pelo branco, mas ele disse que tinham rostos humanoides capazes de exibir emoções humanas. Aterrorizado, William gaguejou não querer problemas. Ele caçava apenas para alimentar sua família e seu povo. Foi então, disse William, que as criaturas pareceram recuar, como se entendessem que William não tinha intenção de prejudicá-las ou caçá-las. Enquanto eles cediam, William desceu da rocha e recuou para a floresta. Uma vez que acreditou estar a uma distância segura, ele se apressou, meio correndo, meio rastejando, de volta pela floresta, até finalmente se reunir com seu companheiro em sua canoa na praia. Quando ele desmaiou na canoa, exausto, e não acordou por 4 dias. Quando finalmente recuperou a consciência, ele se encontrou com os anciãos de sua aldeia para descrever o que havia acontecido com ele, mas os anciãos já estavam muito familiarizados com os detalhes de seu encontro. De acordo com o livro Monstros Reais de Brad Stigler, William tinha visto uma família de Bockwish, disseram eles. Uma espécie de criatura da floresta que vivia em harmonia com os Kitimat pelo tempo que eles conseguem se lembrar. William Hall disse que a coisa que ele mais se lembra sobre seu encontro foi o cheiro nauseante da criatura. O último que ele se lembrou foi de cair na floresta antes de acordar na rocha. Nesse tempo, ele estimou que as criaturas Bockwish o haviam levado para a beira do rio, mas ao fazer isso, ele disse, transferiram aquele horrível odor para ele. William Hall viveu mais 8 anos em Kitimat. Naquela época, seu neto Ken contou ao pesquisador Bill Oliver que era obrigado a dormir em uma cabana separada fora de sua casa, porque aquele cheiro ofensivo, rançoso e sulfúrico nunca o deixou. Bill Oliver viajou para a Vila Kinnaman durante o final dos anos 1900 com a esperança de descobrir mais sobre o encontro enigmático de William Hall.
Foi então que ele conheceu Brent Robinson, um adolescente que acreditava plenamente na história de Hall, pois ele mesmo tinha visto uma bruxa de veado, embora a chamasse de Sasquatch, como muitos fazem. Uma noite, Robinson disse, ele e alguns amigos estavam perto do campo de futebol local quando ouviram o som de cascalho sendo esmagado no escuro. Quando eles se viraram, o ser que pisava no caminho de cascalho pareceu notá-los, pois começou a correr desenfreadamente pela estrada. Enquanto corriam pela estrada, um dos amigos de Robinson apontou que ele bloqueava cada lâmpada do poste à medida que passava. Só depois notaram que o poste tinha 2,5 metros de altura. Foi enquanto mediam o poste que notaram um odor persistente e fétido no ar, o cheiro de enxofre rançoso. Número 2, o chupacabra, 1995. Tinha cerca de 1,5 metro de altura, com pele semelhante à de um dinossauro. Foi assim que o Sr. Negron, de 25 anos, descreveu seu encontro com uma criatura aterrorizante em sua cidade natal, Cunavacenas, Porto Rico, em 1995. Negron contou ao Washington Post, na época, que estava na varanda de trás de sua casa à noite quando viu algo surgir da escuridão do outro lado do quintal. Tinha olhos vermelhos brilhantes, do tamanho de ovos de galinha, disse ele, com longos caninos e espinhos nas costas. O Washington Post não reporta relatos individuais de pessoas aleatórias. A peculiar observação de Negron foi uma das muitas relatadas em Porto Rico na primavera de 1995. Em toda a ilha, a população registrava queixas às autoridades locais. Uma estranha criatura estava atacando seus animais, deixando carcaças ensanguinadas e sem sangue. Chupacabra era o nome dado ao misterioso criptídeo, com a tradução literal do nome sendo chupacabras. Além dessa expressão incomum, Negron também relatou que a cabra de sua família havia sido atacada, drenada de sangue e eviscerada. Ao longo de um ano, mais de 100 animais se tornariam presas do chupacabra, ao ponto de o governo ter que fazer algo sobre a perda de animais valiosos. Isso não é brincadeira. O prefeito de Cananavassana, José Soto, disse ao jornal: "Estamos levando isso muito a sério." Soto acrescentou que seu maior medo era que a criatura, ou mais provavelmente, criaturas passassem a atacar humanos quando acabassem os animais dos quais se alimentam. Isso, ele disse, talvez dizimaria a robusta indústria de viagens da ilha. Soto convocou os cidadãos para ajudá-lo a caçar o animal. Em novembro de 1995, o prefeito e 200 de seus constituintes, fortemente armados, vasculharam o Vale da Floresta Yunque em busca da criatura, usando uma cabra enjaulada como isca. Embora o grupo não tenha capturado um chupacabra, os homens ficaram satisfeitos por terem assustado o suficiente para que ele não voltasse. Isso era um pensamento otimista, porque os ataques continuaram e nenhum animal foi poupado. Patos, gansos, periquitos, galinhas, ovelhas, porcos e até gatos e cães de estimação caíram vítimas da criatura. Um veterinário, ao examinar os restos de um Doberman de uma família, notou 2 feridas de perfuração no joelho perto do pescoço do cão, que havia sido drenado de seu sangue. As feridas de perfuração foram tão profundas que atingiram o cérebro do animal. Elas não eram compatíveis com a mordida de nenhum animal que eu já estudei, ele disse. Com novos ataques, vieram mais testemunhas do chupacabra. Ele se erguia nas patas traseiras,
com asas de morcego sob os braços que terminavam em 3 garras afiadas. Um testemunho disse que se parecia com um canguru sem cauda. Um policial perto dos arredores da floresta de Al-Yunque disse que atingiu uma criatura com seu ponto .357, mas de alguma forma ela sobreviveu ao tiro e fugiu por uma cerca. As amostras de sangue foram retiradas da cerca e enviadas para um laboratório para testes. Os resultados indicaram origem desconhecida. A especulação cresceu sobre o que era o chupacabra, ou pelo menos o que era antes. Teorias abundavam. Seria um lagarto de estimação que foi solto na natureza e cresceu e mutou? Seria um macaco rhesus que fugiu de um laboratório farmacológico? Alguns até acreditavam que a criatura era algum tipo de alienígena. Talvez os relatórios dissessem que espinhos pretos poderiam mudar de cor instantaneamente. Independentemente da verdadeira história por trás do chupacabra, as aparições da criatura em Porto Rico diminuíram nos anos seguintes. Em março de 2000, um relatório surgiu sobre um sugador de sangue semelhante perambulando pelas colinas de Calama, Chile. Novamente, como em Porto Rico, as aparições pareciam surgir do nada, com milhares de animais mortos pela criatura. Desta vez, no entanto, os pesquisadores de criptídeos estavam prontos, tendo se preparado para estudar o chupacabra de Porto Rico quando ele desapareceu. Os pesquisadores coletaram muitos dados, chegando a extrair um dente encontrado na ferida de um animal morto. O dente foi enviado ao professor José Acosta do Laboratório de Identificação Genética na Universidade de Granada, mas após uma análise minuciosa, Acosta anunciou suas descobertas. O dente não era de um humano ou de qualquer animal conhecido. E o DNA do dente não pôde ser identificado geneticamente. O Menor Diabo, 1909. Era uma noite ventosa de janeiro em Brandywine Village, Delaware. Quando o policial Kane, conhecido por seus amigos como Big Frank, viu um guarda-chuva preto aberto encostado na cerca, não deu importância. Durante sua ronda à meia-noite, ele pensou que talvez houvesse um nome no guarda-chuva para que pudesse devolvê-lo ao dono legítimo. Quando Big Frank se aproximou do guarda-chuva, ele pensou tê-lo visto se mover ligeiramente. Para impedir que o vento levasse o guarda-chuva, Frank estendeu a mão para pegá-lo. E foi quando a coisa gritou. Era um grito uivante, ele disse mais tarde, um grito furioso, como um mergulhão preso. Então, da escuridão, ele viu um par de olhos verdes brilhantes. Mas antes que ele pudesse observar melhor, o objeto voou na direção do oficial Kane, envolvendo-o com asas. Tinha o tamanho de um bezerro e o corpo de pele de cavalo. Frank lutou com a coisa e usou seu considerável peso para empurrar o objeto debaixo do braço, prendendo-o em uma espécie de chave de cabeça. Quando ele se ajoelhou para dominá-lo, ele se contorceu para frente e para trás, finalmente se libertando do aperto de Frank. A criatura, seja lá o que fosse, voou pela rua oeste. Passando em frente à porta da senhora J. Maguire, que ofegou ao ver a criatura. "O diabo acabou de passar pela minha porta", ela disse em voz alta. Mais adiante na estrada, a criatura pousou, deixando uma única pegada, de casco na neve, em frente à porta da senhora Jones, que estava entre as dezenas de pessoas que ligaram para o jornal Evening Journal no dia seguinte para relatar o que tinham visto. A criatura passou a noite revirando lixo e se alimentando de galinhas e animais de estimação do bairro. Mas os avistamentos deste chamado Chabernos terminaram em Delaware, logo após a noite de 20 de janeiro.
apenas para começar novamente em Bristol, Pensilvânia, um dia ou mais tarde. Ele estava lá que o carteiro local, B.U.W. Ministro, contou ao jornal que viu uma estranha criatura voando ao redor de sua propriedade. Quando ele saiu para investigar, encontrou pegadas na neve, dizendo às autoridades que parecia uma mistura de canguru com um morcego gigante. A senhora Ryan relatou que a criatura alada possuía pernas longas e finas, pescoço longo e cabeça similar à de um cão. O zoológico de Filadélfia ofereceu uma recompensa de $10 mil por sua captura. Na mesma semana, em Trenton, Nova Jersey, o vereador E. P. Whedon relatou que também viu algum tipo de criatura estranha em seu quintal. Mas ao contrário da Pensilvânia e Delaware, os jornais de Nova Jersey tinham uma boa ideia do que estavam lidando, o diabo de Leeds. A estranha criatura, parecida com um marsupial, atormentava Nova Jersey há meio século. Durante o século XVIII, uma lenda local afirma que uma mulher chamada Mãe Leeds, que vivia na área de Pine Barrens, em Nova Jersey, deu à luz ao seu 13º filho. Mas quando a parteira foi engolir a criança, ela irrompeu, matando a mulher antes de voar para cima e sair pela chaminé. Diziam que ele rondava as florestas de Nova Jersey desde então. 150 anos depois, ao verem seu retorno, os homens de Trenton prepararam suas armas. Uma reunião foi convocada para decidir o que fazer. Decidiram encontrá-lo, mas não capturá-lo pela recompensa do zoológico. Em vez disso, eles estavam determinados a matá-lo e resolver a questão. Homens fortemente armados e acompanhados de cães de caça partiram para a dura e desolada região de Pine Barrens, em Nova Jersey. Enquanto pisoteavam pela neve, logo encontraram marcas de cascos reveladoras que se estendiam por 100 jardas, depois desapareciam, para depois aparecer novamente mais adiante na trilha, como se pudesse voar quando quisesse. Porém, ao adentrarem a floresta, um grupo de homens se deparou com uma dificuldade. Como o jornal escreveu, citação, os cães colocados na trilha se recusaram a seguir as pegadas, e com os pelos arrepiados e a imagem de terror, eles correram para casa, fim de citação. Sem encontrar o diabo de Leeds, conselhos municipais fecharam escolas e empresas da região. Motoristas de bonde se armam contra ataques. Mas a criatura nunca mais foi vista, pelo menos naquela época. Nos anos seguintes, houve avistamentos esporádicos de uma criatura no sul de Jersey. Em 1993, um guarda florestal relatou quase atropelar uma criatura de quase 2 metros de altura, com olhos vermelhos penetrantes e uma cabeça semelhante à de um cervo. Alguns anos depois, uma mulher dirigindo perto de Palmton Lakes, Nova Jersey, chamou a polícia quando avistou uma criatura parecida com um tatu na rodovia. Mas nada se compara à emoção de 1909. Ainda assim, o Diabo de Leeds, que também passou por vários apelidos ao longo dos anos, deixou pelo menos um legado eterno para o Estado Jardim. Em 1982, o time de hóquei colorado, Rockies, se mudou para Newark e foi renomeado para New Jersey Devils. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você é novo aqui, confira também o nosso outro canal Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias reais de crimes bizarros. Você pode encontrar o canal Criminally Listed
No YouTube, também temos o podcast Paranormally Listed Presents Into the Killing, sobre casos não resolvidos que foram solucionados, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais você encontra ótimos podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir. Obrigado.